Estamos de volta com o direto do plenário, já temos imagens, os ministros retornando aos respectivos lugares. É a continuação da sessão plenária desta quinta-feira, encerrando os trabalhos desta semana, portanto, na véspera de feriado, inclusive do dia 21 de abril, e agora a segunda parte com os julgamentos que estão na pauta. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Edson Fachin o recurso extraordinário 597-854, procedente de Goiás, recorrente à Universidade Federal de Goiás e recorrido Tiago Macedo dos Santos, a Miss Cúria. E nós temos o registro, ministro, de mais de 50 processos sobrestados. Este é o registro das notificações. Vossa Excelência, inicialmente, tem a palavra para o relatório, pois haverá 5 sustentações orais. Senhora Presidente, eminentes pares, como teremos as sustentações orais, farei, portanto, um relatório sucinto e que certamente será complementado pela contribuição dos eminentes advogados. Então, senhora Presidente, nesse recurso extraordinário 597-854, oriundo do Estado de Goiás, digo tratar-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem o seguinte teor, que reproduzo basicamente a ementa na qual se encontra a afirmação segundo a qual afigura-se ilegítima a cobrança de mensalidade por instituição de ensino pública, em curso de pós-graduação lato sensu, tendo em vista a garantia constitucional de gratuidade de ensino público. A partir deste julgamento, deduzir-se em base de declaração que foram rejeitados. No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional que cito no relatório, alega-se violação dos artigos 206, inciso 1º, 208, inciso 7º, 205 e também o parágrafo 3º do artigo 212 da Constituição Federal. Defendendo que os dispositivos apontados devem ser sistematicamente interpretados, a recorrente, vale dizer, a Universidade Federal de Goiás, a recorrente sustenta que a Constituição prescreve o princípio da gratuidade do ensino em instituições oficiais públicas, sem, entretanto, exonerar a sociedade do dever de colaborar com o ensino de modo genérico, demonstrando claramente a preocupação com a efetivação do ensino fundamental e, progressivamente, a extensão ao ensino médio. Por essa razão, em seu entender, a gratuidade da atividade fim não afastaria a colaboração da sociedade para sua concretização. Aduz ainda que a gratuidade prevista no inciso 4º do artigo 206 da Constituição se refere ao ensino básico obrigatório, cuja finalidade seria distinta daquela dos cursos de pós-graduação lato sensu. Afirma que tais cursos têm por objetivo a capacitação profissional e que, ao contrário dos cursos de pós-graduação stricto sensu, não contam com recursos financeiros do poder público. Como as universidades os ofertam na medida do possível, caso não haja cobrança de mensalidade para fazer face aos custos do curso, a sua inviabilidade é concreta, culminando com a sua desativação. Por meio do sopesamento entre a necessidade de participação financeira dos eventuais interessados, bem assim pela consecução dos potenciais benefícios a serem obtidos pelos participantes, afigurar-se-ia, de acordo com a recorrente, ser razoável a cobrança de mensalidade. Tal interpretação seria corroborada, ainda nos termos das razões do extraordinário, pelo critério progressivo estabelecido nos artigos já citados da Constituição, pois a liquidez do direito à gratuidade estender-se apenas ao ensino fundamental. Requer, por isso, aquela Universidade Federal o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido. Este Supremo Tribunal Federal, por meio do seu plenário virtual, reconheceu que a questão constitucional apresenta relevância
do ponto de vista jurídico, pois o seu julgamento definirá, com base na interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados, se as universidades públicas podem efetuar cobrança de mensalidade pelo oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, e reproduzo aqui o acórdão que reconheceu, portanto, esta repercussão. A União requereu o ingresso nesta ação na qualidade de amicus curiae, pedido que foi deferido pelo então relator, eminente ministro Ricardo Lewandowski. Em sua manifestação, a União sustentou que é possível a cobrança de mensalidade, porquanto os cursos de pós-graduação lato sensu não são cursos regulares e se afastam das finalidades precípuas das instituições públicas de ensino superior. A seu turno, o Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso, cuja ementa reproduzo. E, por último, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras, a União Educacional Univel, de Cascavel, e a Associação Nacional dos Pós-Graduandos foram admitidos como amici curiae. E é, em síntese, o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelo recorrente, Universidade Federal de Goiás, doutor João Marcelo Torres. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, eminentes ministros, senhor representante do Ministério Público, a questão deste processo é saber se a garantia da gratuidade do ensino público, prevista no inciso 4º do artigo 206 da Constituição, proíbe as universidades públicas de cobrarem mensalidade pelos cursos de pós-graduação lato sensu, as chamadas especializações. Presidente, a tese da universidade é a mesma há muitos anos e se mantém, porque, na realidade, é a expressão jurídica de uma doutrina educacional que idealizou o sistema de pós-graduação no Brasil e que faz uma distinção relevante e substancial entre pós-graduação stricto sensu, os cursos de mestrado e doutorado de um lado, e os cursos de pós-graduação lato sensu, que são o objeto deste processo. Os cursos de pós-graduação stricto sensu têm características muito próprias e especiais, do tipo: o mestrado e o doutorado conduz os seus estudantes a graus acadêmicos, recebem diplomas e graus acadêmicos. Esses cursos também são avaliados pela CAPES, são objeto de uma rigorosa e muito especial avaliação feita pela CAPES. São cursos também continuamente, regularmente oferecidos pelas universidades públicas, porque estão incluídos na sua missão fundamental, de prestar esse tipo de ensino. E, além disso, são cursos também irrestritamente oferecidos a toda a sociedade. Qualquer pessoa da sociedade pode disputar uma vaga nos cursos, preenchidos os requisitos, evidentemente, nos cursos de pós-graduação stricto sensu. De outro lado, os cursos de especialização não conferem graus acadêmicos a quem os conclui. Confere certificados, não diplomas. Destinam-se, tudo isso tem normativos e amplos debates do Ministério da Educação. Esses cursos de especialização destinam-se ao aperfeiçoamento profissional dos seus estudantes e não, como mestrado e doutorado, às atividades de pesquisa e docência. Estas, sim, em todo o mundo, sempre dependentes de apoio do Estado. As normas que regem essas especializações são normas muito genéricas do Conselho Nacional de Educação e algumas normas também expedidas autonomamente pelas universidades. As especializações, além disso, são oferecidas episodicamente, conforme demandas sazonais do mercado e, em boa parte das vezes, ofertadas de forma restrita, sob a modalidade de cursos
corporativos e mediante convênios, como se sabe, com órgãos públicos ou com empresas. Com base nessa diferença, presidente, é que nós sustentamos que o vocábulo ensino público, aqui alude o inciso 4º do artigo 206, designa apenas os cursos regularmente oferecidos pelas universidades, graduação, mestrado e doutorado. E sustentamos também ainda que a interpretação contrária, que vai se apegar à literalidade extrema do preceito, quer dizer, no sentido de que quaisquer cursos ministrados dentro dos muros da universidade, como, por exemplo, e se pode chegar nisso, cursos de línguas ou de outra natureza que ali se prestam, todos deveriam ser gratuitos. Nós sustentamos que essa interpretação tem como consequência obrigar a sociedade a custear cursos dessa natureza, episodicamente realizados para atender demandas de mercado e de acesso, muitas vezes, restrito a algumas categorias, algumas entidades, por exemplo. São os cursos de especialização que são muito importantes para a sociedade, que conta com um corpo altamente qualificado para os ministrar, não é? E também para a universidade, que coloca os seus professores em contato com o mercado, com demandas atualíssimas e profissionais, numa troca interessante. No entanto, nós sustentamos que não é consentâneo com a Constituição obrigar que a sociedade pague pela realização desses cursos, que são algo a mais que a expertise dos professores das nossas universidades públicas viabiliza fazer. Presidente, nós não podemos deixar de mencionar também um fato recente, a PEC 395 de 2014, que propunha alteração na Constituição para explicitar isso que aqui estamos a defender. Então, a PEC dizia textualmente que o princípio da gratuidade abrangeria somente graduação, mestrado e doutorado. Esta PEC foi rejeitada pelo plenário da Câmara em 29 de março deste ano. E aí, claro, vai se argumentar que o Congresso teria dado sua palavra sobre o assunto e o Judiciário não poderia fazê-lo. Bem, esse argumento não vai sustentar por nenhum ângulo. Primeiramente, quando o Congresso rejeita uma PEC, ele não faz o exame de juridicidade, ele faz um exame, sobretudo, de oportunidade, tanto que, no prazo constitucional, a matéria pode voltar ao Congresso. Além disso, respeitosamente, o debate travado na Câmara não foi devidamente aprofundado. Tanto que o principal argumento que se disse ali para a rejeição seria a ideia de que isso seria abrir a porta para privatizar os cursos de graduação de universidades públicas no Brasil. Ora, isso não tem ponto de apoio algum na realidade e, para isso, basta ler qual era efetivamente a proposta. A proposta alterava o inciso 4º para dizer textualmente que a gratuidade abrange, no âmbito superior, graduação, mestrado e doutorado. Portanto, é o oposto. A PEC defendia textualmente que esses cursos fossem imunizados contra qualquer tipo de cobrança. Não é disso que se trata nestes autos. Além disso, a discussão na Câmara, evidentemente, foi precedida de audiências públicas importantes. Nós colocamos os memoriais, as manifestações dos professores que ali se pronunciaram. É claro que houve muitas posições contrárias, mas basta ler. A maior parte dos professores que se manifestou colocou 2 pontos, pelo menos. A importância desses cursos de especialização para o âmbito local onde atuam as universidades e a inexistência de orçamento específico ou a insuficiência de orçamento que virá. Então, não é exagerado dizer que há a tendência clara, se for vedada essa cobrança, de que a universidade aloque os seus recursos naquilo que é a sua missão fundamental, que é a pós-graduação stricto sensu, ou seja, a inviabilidade dessa relevante atividade que a universidade presta também. Nós queríamos invocar aqui, em reforço à argumentação, o parágrafo 2º do artigo 213 da Constituição, que diz que as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão, é o termo da Constituição, poderão receber apoio financeiro do poder público. Bem, se poderão,
é possível depreender que as atividades de pesquisa e extensão da universidade, como sucede em todo o mundo, podem receber recursos também da iniciativa privada. E é o que acontece nessa modalidade de mensalidades, por exemplo, é um exemplo disso. Tudo em harmonia com o artigo 207 da Constituição, que dá autonomia didática, científica, administrativa e financeira às instituições de ensino. Esta cláusula, algum sentido jurisprudencial precisa ter. Para finalizar, presidente, eu gostaria só de enfatizar que o Supremo, claro, tem um precedente importante sobre taxas de matrícula, em que se discutiu a questão da gratuidade aqui. Isso aconteceu no RE 510.378, já no regime da repercussão geral, isso foi em 2008, salvo engano, e outros REs que foram julgados. A relatoria foi do ministro Lewandowski, e esse julgamento resultou na súmula vinculante número 12, que proibiu a cobrança de taxas de matrícula em instituições de ensino, não é? Universidades públicas. Mas basta abrir os casos que estavam na base desse entendimento para ver-se que ali se tratava de coisa muito distinta da que aqui se está discutindo. Ali se tratava de cobranças de taxas de matrícula como condição para cursar graduação em universidade pública. E a mesma conclusão se chega quando se vão ler os debates que precederam a edição do verbete. Ministro Eros Grau, ministro Gilmar Mendes, ministro Menezes Direito, ministro Peluso, todos eles enfatizaram que aquele julgamento restringiu-se totalmente à questão das taxas de matrícula. E várias reclamações posteriores seguiram-se a isso e foram cassadas todas as decisões ampliativas que pretendiam dar ampliação ao que decidido pelo Supremo em sua súmula vinculante, de maneira que a questão está aberta para a discussão com todas as peculiaridades que ela envolve, é nova no Supremo. Ante o exposto, presidente, nós pedimos provimento ao recurso para que se consagre a tese de que a cobrança de mensalidades em cursos de pós-graduação lato sensu por universidades públicas não viola o inciso 4º do artigo 206 da Constituição. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Vossa Excelência. Convido a falar pelo Amicus Curiae União Educacional de Cascavel, Univel, Dr. Paulo Roberto Júnior. Vossa Excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhor relator, ministro Edson Fachin, representante do Ministério Público. A Univel comparece como amicus curiae nesse caso e traz a contribuição para a Corte em relação ao debate, na medida em que a Univel manteve convênio com a Universidade Federal do Paraná para implantação de um programa de mestrado interinstitucional, MINTER, ocasião em que os alunos tiveram a oportunidade de ter realizado em Cascavel, no interior do Paraná, a maior parte das atividades acadêmicas que envolviam o curso de mestrado em Direito com a Federal, mediante uma contraprestação que era paga não à Federal, mas sim à instituição privada, e que se prestava a remunerar as despesas administrativas e logísticas envolvidas no curso. Pois bem, o precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é objeto do presente recurso extraordinário, é um precedente que vem sendo utilizado e que, no caso da Univel, efetivamente veio a ser utilizado para que se declarasse a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança da mensalidade, ou melhor dizendo, da contraprestação dos serviços pelo oferecimento do MINTER, que evidentemente se trata de um curso de pós-graduação estrito e não lato sensu, mas que sustentou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança com base, inclusive, nesse precedente. Então, a nossa contribuição aqui, excelências, é para que se considere no julgamento, ou que se faça ao menos a distinção em relação
a ilegalidade ou não da cobrança quando se trata de pós-graduação lato sensu, ou se também isso se aplica ou não para aqueles casos da pós-graduação stricto sensu, em especial como nesses exemplos de Minter e Dinter, onde a própria CAPES estimula e fomenta a capacidade de autofinanciamento desse tipo de programa, que, aliás, sequer seria realizado se não houvesse a possibilidade de que fosse feita no interior do estado do Paraná ou no interior de outros estados do Brasil, porque, afinal, Vossas Excelências bem sabem, os cursos de mestrado e de doutorado são cursos absolutamente elitistas do ponto de vista acadêmico e só estão disponíveis nos grandes centros. Na medida em que, se não houver a possibilidade de autofinanciamento, de convênios com instituições particulares, tais como com a Univel, essa oportunidade que é dada a estudantes interior do Brasil afora é uma oportunidade que efetivamente será negada. Então, o primeiro ponto em relação a essa necessidade, excelências, da distinção. E um outro ponto que me parece relevante, ministro Fachin, é que se possa também, eventualmente, na hipótese de que o Supremo Tribunal entenda pela inconstitucionalidade, que se module os efeitos relacionados a essa prática, porque existem, e de fato, tal como a Univel, tantos outros programas que foram realizados ao longo desse período, alguns dos quais, inclusive apoiados em parecer do Tribunal de Contas da União autorizando a cobrança, apoiados em pareceres da CAPES, que à época autorizavam a cobrança e que por isso fundamentaram a realização desses programas, tais como aqueles conduzidos pela Univel. Então, agradeço a atenção de Vossas Excelências e, por parte da Univel, esperando pelo provimento do recurso, senão que se estabeleça ao menos a distinção e a modulação dos efeitos da decisão dessa Corte. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Amicus Curiae, Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, o Dr. José da Gama Malcher. Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Obrigado, Excelência. Excelentíssima Senhora Presidente, Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimo Ministro Relator, Ministro Luiz Edson Fachin, quem eu cumprimentando também os demais ministros presentes. A discussão trata da cobrança de mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu, tendo em vista o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais previstos no inciso 4º do artigo 206. No julgamento da repercussão geral, que foi proferido com base na posição do ministro Lewandowski, ficou claro, primeiro, que não havia vinculação direta, como já foi dito, com a súmula vinculante número 12, por ser ela restrita à questão da matrícula. Mas tem dois elementos importantes também previstos naquela decisão. Primeiro, o ministro Lewandowski não encontrava precedentes nesse tribunal a respeito do pagamento dos cursos de especialização. Em segundo lugar, ele encontrava particularidades que entendia que deveriam ser vistas. E nós, então, identificamos algumas particularidades que, no nosso entender, deveriam ser observadas. Os cursos de pós-graduação lato sensu, pela sua natureza, não são oferecidos exclusivamente pelas universidades públicas ou pelas universidades privadas. Instituições de pesquisa, outras entidades públicas, centros de excelência, também oferecem cursos de pós-graduação lato sensu dentro do ambiente da extensão, porque, ao promoverem pesquisa, vinculam esses cursos a necessidades próprias da dinâmica social. Isso significa dizer que, por outro lado, as universidades públicas e privadas, essas sim, oferecem exclusivamente os cursos de pós-graduação stricto sensu, porque cabe a elas formar.
Nós estamos tratando aqui da diferença fundamental entre a formação profissional na graduação e a formação do pesquisador e do docente na pós-graduação, que são dados nos cursos de mestrado e doutorado, diferenciando de uma capacitação eventual, de que tratam, então, os conteúdos dos cursos de pós-graduação lato sensu. Por que os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos fora das universidades por outras entidades? Por responderem a dinâmicas próprias da realidade social e por responderem a necessidades do mercado de trabalho. São cursos que são, como já foi dito por meus antecessores, desenvolvidos circunstancialmente, porque seus conteúdos, ao responderem a essa dinâmica social, estão relacionados à produção do conhecimento que é própria da pesquisa das entidades que os oferecem ou da própria dinâmica que a sociedade exige. A capacitação que se oferece nos cursos de pós-graduação lato sensu não estão relacionadas necessariamente à formação, mas muito mais ao preparo de profissionais para uma intervenção na dinâmica social. Não se poderia esperar, por exemplo, que na situação recente da questão da microencefalia, não é? Em que se chegou à conclusão de que ela se relacionava ao mosquito da Zika, que os cursos que viessem a ser oferecidos como resultado da pesquisa realizada nas universidades públicas em rede, porque envolveu a USP, envolveu a Escola Nacional de Saúde Pública e a Fiocruz, que esses cursos, não é, que eram para prover os profissionais, para oferecerem diagnósticos preventivos daquela situação, da microencefalia, não fossem dados dentro dessa realidade da circunstância, do momento necessário. Esses cursos sendo oferecidos, naturalmente, obedecem a uma necessidade social e do mercado de trabalho. E se esgotam quando? Quando a própria doença, então, entra em situação de controle. A capacitação dada nos cursos de pós-graduação lato sensu é uma capacitação que envolve a especialização, envolve o aperfeiçoamento e envolve a reciclagem. Profissionais que atuam no mercado de petróleo, por exemplo, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, receberam cursos porque estavam atuando em refinarias, mas a necessidade da exploração e produção exigiu que fossem reciclados para novas tarefas. E esses cursos, que são oferecidos pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e pela COP, com apoio da COP, eles são oferecidos enquanto houver a necessidade de que esses profissionais sejam reciclados e que se possa aproveitar, então, a empregabilidade daqueles que já são profissionais do petróleo para atuarem, não é, no campo específico da atuação da exploração e produção. A universidade pública e a universidade privada, como foi dito, diplomam porque cabem a eles a formação superior, seja na forma profissional da graduação, seja na forma de docentes e pesquisadores acadêmicos, porque nesse momento, eles estão sendo preparados para uma outra dinâmica, que é a dinâmica da produção do conhecimento. Seus conteúdos são formativos e, portanto, se a universidade não forma graduandos e não forma doutores e mestres, ela não é a universidade. Nós não estaríamos tratando do ensino próprio da atividade formativa. Já não se pode perder de vista que, além da questão do ensino que é própria dessa atividade, a universidade pública ela tem que estar comprometida com outro princípio constitucional que está no artigo 207, que é a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A universidade pública, então, ela vai além do ensino, e ao ir além do ensino e da formação, ela também se envolve
com a pesquisa científica, não mais patrocinada pelo Ministério da Educação, mas já patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, não é? Com o sentido de participar de uma outra dinâmica, que é a dinâmica do conhecimento. É estar a par e ao tom com aquilo que se produz a nível de conhecimento internacional. Enquanto que, na extensão, ela participa oferecendo cursos de pós-graduação lato sensu, porque ela aí se associa não à dinâmica exclusiva do conhecimento, mas à dinâmica social, à necessidade imediata do mercado de trabalho. E aqui há uma distinção total. A universidade, ao trabalhar especificamente no ensino, ela está dando a pós-graduação stricto sensu. Mas quando se fala em pós-graduação lato sensu, os cursos estão mais próximos à extensão do que ao próprio ensino, porque é o momento em que a universidade dialoga com a sociedade e que vai buscar também elementos para a sua própria produção. É o contato, é a abertura da universidade, estendendo seus braços para além dos próprios muros da universidade. Impedir que a universidade se relacione na pós-graduação lato sensu é impedir que ela se abra à universidade, à sociedade, e possa dialogar com ela a tempo e a hora. Oferecer ensino público, gratuito, na universidade pública brasileira, seja na graduação, no mestrado e doutorado, tem a garantia orçamentária. Como foi dito, o orçamento da União está aí para isso, porque os cursos são gratuitos, mas alguém paga a conta. E quem paga a conta é a sociedade brasileira. Agora, esperar que os cursos de extensão ou os cursos de pós-graduação tenham também que participar do já difícil sistema orçamentário nacional para responder por seu financiamento seria demais. Até porque não se poderia esperar que aqueles que financiam os cursos de pós-graduação, não é, pudessem prescindir de seus recursos. Como esperar que cursos dados na área de petróleo e gás não sejam financiados pelas empresas petroleiras e que paguem a manutenção desses cursos, como tem pago, não é? A nossa necessidade hoje de produção em águas profundas exige um tipo de conhecimento técnico que é só produzido no Brasil e que, na realidade, exige com que a Petrobras, a Shell, a Statoil ou todas as outras empresas que estejam participando desse mercado venham a financiar essas turmas, porque esses cursos são autofinanciáveis. Eles fazem parte de um projeto nacional e os cursos estão integrados a um sistema de pesquisa. Por que a Universidade Federal do Rio de Janeiro oferece cursos para engenharia do petróleo? Porque ela tem tradição em engenharia do petróleo, ela tem estrutura para produzir engenharia do petróleo. E não se poderia esperar que houvesse uma fácil substituição pelas instituições de ensino superior privado, porque essas não se adaptariam, porque não teriam as condições de pesquisa, a vocação de pesquisa prévia para realizar cursos dessa natureza. Os cursos de pós-graduação, lato sensu, portanto, se inserem dentro de sistemas de projetos. As fundações de amparo à pesquisa, que eu aqui represento, na realidade, organizam, desenvolvem e captam recursos para que esses projetos sejam encaminhados. E, ao serem encaminhados, eles também oferecem a possibilidade de cursos, como uma extensão da própria pesquisa. E isso é fundamental. Quem financia esses sistemas e esses projetos nacionais? As agências públicas. Sim, o recurso orçamentário do Ministério da Ciência e Tecnologia, não o Ministério da Educação, porque nesse momento os recursos orçamentários são utilizados de forma seletiva, atendendo a uma necessidade específica, circunstancial e contingencial própria da solução dos problemas nacionais que esses projetos estão inseridos. Além desse aspecto, financiam também agências internacionais, financiam também empresas, como eu já disse, e financiam também a pessoa natural que quer ter a oportunidade de participar por exigências do mercado de trabalho, seja para reciclar, seja para se aperfeiçoar, seja para se especializar. Os cursos de pós-graduação lato sensu não cobram mensalidades, eles, na realidade, parcelam o financiamento
daquele indivíduo que quer aprender, que está ali para aprender, não é? E que precisa, de alguma forma, pagar a participação de cursos que não são cursos baratos, são cursos caros, e que precisam de um parcelamento, de uma situação financeira, resolver uma situação financeira objetiva pessoal. Então, não se trata de mensalidade, o que se cobra. Se trata de parcelamento de um custo que precisa ser dividido entre aqueles que participam das turmas. Enfim, no caso, eu entendo, ministra, que é preciso que se tenha claro do que se está tratando nesse momento. Qual é a situação de hoje dos cursos de pós-graduação lato sensu? Eu não tenho números precisos e atuais, muito recentes, mas os números do IMEC de 2014 diziam que, dentro das instituições de ensino superior públicas do país, entre federais, estaduais e municipais, havia 3.512 cursos, com 188.828 vagas, com 221.493 alunos, dados em 60 universidades federais, 45 institutos federais, 46 institutos estaduais e municipais. Hoje, Excelência, a situação de insegurança das universidades federais estão levando à interrupção da oferta de cursos lato sensu. A Universidade Federal de Juiz de Fora encerrou a oferta de 40 cursos de pós-graduação lato sensu por falta de definição a respeito da situação da oferta desses cursos. O mesmo já tem acontecido com a Universidade de Uberlândia, está acontecendo com a Universidade Federal de Santa Catarina, que inclusive tem convênios internacionais com a Alemanha e outras unidades da Federação. Do ponto de vista qualitativo, há que se perguntar que, se esses cursos forem interrompidos, quem será que vai oferecer a especialização em gestão em hemocentros, ou a especialização na atenção básica da saúde da família, ou na especialização em direito sanitário, que são oferecidos pela Escola Nacional de Saúde Pública, associada à Fiocruz? Ou, se quisermos estender um pouco mais, quem fará o curso de neurociência aplicada, ou de genética e biologia molecular, ou de doenças tropicais, oferecidos pela Universidade Federal de Pernambuco? Essa é a questão. Para concluir, Excelência, que eu sei que meu tempo se esgota, a nossa preocupação diz respeito ao que pode acontecer a partir de segunda-feira, no momento em que for tomada a decisão desse tribunal. Porque certamente os ordenadores de despesa que controlam os cursos dentro das universidades públicas estarão com o seu CPF à prova junto aos tribunais de contas. E, adicionalmente, eu queria recordar que o artigo 206, no seu inciso 4º, ele trata de estabelecimentos oficiais de ensino. E o que dizer das escolas da magistratura, das escolas relacionadas aos conselhos profissionais e das escolas outras que não são oferecidas pelas universidades públicas. Por isso, nós pedimos o provimento do recurso especial. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Mônica Ribeiro Tavares a se manifestar. Ela falará pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Obrigada, Excelência. Excelentíssima Senhora Ministra-Presidente, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, Excelentíssimos ministros que compõem essa egrégia sessão, ilustres representantes do Ministério Público. O direito à educação foi alçado à condição de direito fundamental na Constituição Federal do Brasil e encontra-se diretamente ligado ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A concessão da cobrança da mensalidade do curso de pós-graduação lato sensu pelas instituições públicas ofende a literalidade do inciso 4º do artigo 206 da Constituição Federal, pois este artigo, Excelências, é dotado de operatividade plena jurídica.
pois traz um comando expresso, excelências, claro no sentido da gratuidade do ensino jurídico nas instituições oficiais. Não traz, excelências, nenhuma distinção em relação aos níveis da educação, se fundamental, médio ou superior. Também não traz, excelências, nenhuma distinção entre as diversas modalidades de curso, ensino, pesquisa ou extensão. Tendo sido, inclusive, excelências, esse um dos fundamentos adotados pelo excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do RE 50000717, que resultou na edição da súmula vinculante número 12, exatamente para afastar o argumento calcado na exegese restritiva do artigo 208 da Constituição Federal. Abro aspas. O disposto no artigo 208, longe de consubstanciar uma limitação à educação gratuita, em verdade, assinala ao Estado a obrigação de manter uma estrutura institucional que permita ao cidadão comum, tenha ou não recursos financeiros, o acesso ao ensino superior em seus vários níveis, de graduação a pós-graduação, ministrado em estabelecimentos oficiais, tendo como única limitação a sua competência intelectual. Fecho aspas. Além disso, excelências, a gratuidade do ensino nas instituições oficiais, previstas no inciso 4º do artigo 206 da Constituição Federal, constitui um princípio que possui eficácia direta, pois não depende de nenhuma lei ou ato normativo para sua eficácia e para sua aplicação. Este princípio também possui uma eficácia negativa, pois ele paralisa qualquer norma ou ato jurídico que venha contrariar o que está escrito na norma jurídica constitucional. Esse princípio, excelências, deve ser conjugado com o princípio abrigado no inciso 1 do artigo 206 da Constituição Federal, que garante a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Assim, excelências, não é possível, como tenta fazer crer a Universidade Federal de Goiás, uma interpretação que resulte em semelhante mutação do dispositivo constitucional. A restrição a direitos fundamentais necessariamente deve emergir da própria Constituição Federal. Ou seja, somente seria possível permitir tal cobrança se houvesse uma reforma da Constituição Federal, que revertesse o comando hoje ali expresso. E vejam, Vossas Excelências, que houve uma tentativa dessa reforma e que a Câmara dos Deputados, em sessão plenária, ainda neste ano, em 29 de 3 de 2017, rejeitou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, PEC 395 de 2014, que visava exatamente alterar o inciso 4º do artigo 206 da Constituição Federal e alterar exatamente para contemplar a possibilidade de cobrança de mensalidade pelas instituições de ensinos oficiais nos cursos de pós-graduação lato sensu. Essa PEC foi rejeitada, excelências, e o inciso 4º do artigo 206 se manteve inalterado. Percebe-se, portanto, que o Poder Legislativo houve por bem confirmar a vontade do Constituinte originário. A vontade do Constituinte originário, que ao redigir o artigo 206, em especial os incisos 1 e 4º, pautou-se pela figura do Estado como provedor de garantias institucionais aos direitos sociais. Naquela oportunidade, excelências, deliberou-se na Assembleia Nacional Constituinte que o inciso 4º do artigo 176 da atual Constituição deve ser modificado para que se contemple a gratuidade do ensino oficial em todos os seus níveis.
o pagamento de taxas e mensalidades pelos seus alunos representa um duplo ônus para a sociedade brasileira, onerada por tantos impostos. Por outro lado, a educação escolar deve ser entendida como um serviço público, para o qual não deve medir esforços. Vale aqui ressaltar, Excelências, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional proclama em seu artigo 44, inciso 3º, que a educação superior abrange os cursos de pós-graduação, compreendendo estes os programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros. Não há nenhuma distinção na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional entre a pós-graduação lato sensu e estrito sensu, no seu artigo 44, inciso 3º, no que diz respeito à composição desses cursos, para abranger o ensino superior. Há ainda que se rechaçar, Excelências, o argumento trazido pela universidade no que diz respeito ao princípio da solidariedade, pois a contribuição da sociedade se expressa no respaldo tributário necessário ao cumprimento do comando constitucional expresso no inciso 4º do artigo 206. E aqui, Excelências, foi um dos fundamentos exarados no parecer assinado pelo ilustre Procurador-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário da Universidade Federal de Goiás, sobre o fundamento de que é justamente para garantir a gratuidade do ensino que as universidades federais dispõem de personalidade jurídica, orçamento e patrimônio próprios. Ora, se a verba orçamentária que o governo federal destina às universidades é insuficiente, não cabe subvencioná-las às custas do patrimônio dos alunos, pelo menos não enquanto vigorar o artigo 206, 4º do texto de 1988. É importante dizer, Excelências, que retirar a gratuidade dos cursos de pós-graduação lato sensu significa retirar a oportunidade de igualdade no mercado de trabalho aos menos favorecidos. Essas pessoas não teriam condições de concorrer em condições iguais com os favorecidos economicamente que possuem condições de pagar as mensalidades nas instituições privadas. Também no cenário internacional, o direito à educação foi alçado ao patamar de direito humano fundamental. A Declaração Universal de Direitos dos Homens, em seu artigo 26, dispõe que toda pessoa tem direito à educação, devendo ela ser garantida, ao menos no seu nível elementar fundamental. Mas vai além para estabelecer que o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. Em 1993, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizada em Viena, resultou a Declaração de Viena. Em seu artigo 8º, o papel da educação foi posto como pressuposto fundamental para a compreensão dos demais direitos humanos. Por fim, Excelências, vale trazer os ensinamentos de José Afonso da Silva ao comentar o inciso 4º do artigo 206 da Constituição Federal. A tese de que o ensino pago visa realizar a justiça social é racionalização ideológica, porque esconde a ideologia de que o ensino particular deve primar sobre o ensino oficial, de acordo com a qual só deve o poder público chamar para si aquilo que as iniciativas particulares se abstiverem. No fundo, portanto, a racionalização
consiste na defesa da escola particular contra a escola pública, nos níveis médios e superior, pois passando o ensino oficial a ser pago, não há mais diferença entre o ensino público e o particular. A indiscutível relevância do direito à educação, alçado pelo nosso Constituinte originário, a direito fundamental na nossa Constituição Federal, conduz à máxima excelência, segundo a qual interesses eventuais não devem limitá-lo. No presente caso, foi amplamente demonstrado que a norma do artigo 206, em seu inciso 4º, possui eficácia direta e negativa, não cabendo nenhuma interpretação contrária ao seu texto, sob pena de flagrante violação constitucional. Razão pela qual, Excelências, espera-se pelo desprovimento do recurso extraordinário da Universidade Federal de Goiás. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Cláudio Santos da Silva a se manifestar pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras. Também Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Perfeitamente. Excelentíssima Senhora Ministra-Presidente, Ministra Carmen Lúcia, Ilustríssima Ministra Rosa Weber, eminentes ministros, Ilustríssimo Vice-Procurador-Geral da República, falo como amicus curiae em nome da Federação dos Sindicatos Trabalhadores nas Universidades. E a Federação e os trabalhadores técnicos administrativos das universidades vêm a essa tribuna e vêm a esse Supremo Tribunal Federal se manifestar nesse tema relevante que é no cotidiano da atividade desses servidores. E um ponto que é bastante importante, senhores ministros, é a estabilidade da jurisprudência das Supremas Cortes. Aquilo que se aguarda, enquanto sociedade, do pronunciamento e da confirmação das decisões de uma corte, ainda que não constitucional, mas uma corte que interpreta a nossa Constituição. E o doutrinador norte-americano Ronald Dworkin, ele tem uma passagem muito interessante, que ele diz que os juízes devem agir como se estivesse escrevendo um romance. E diz ele, esse romance escrito a várias mãos, sendo que cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte e assim por diante, até se criar o melhor romance possível, não escrito por mãos diferentes, mas como se fosse uma única mão. E por que nos valemos dessa frase, dessa citação de Ronald Dworkin, senhores ministros, senhoras ministras e os colegas que me antecederam? Porque há manifestações sistemáticas dessa Corte em 3 oportunidades sobre a interpretação do inciso 4 do artigo da Constituição que se revela hoje. Qual a interpretação? Em 3 oportunidades. A primeira, cobrança de taxa de matrícula. A primeira questão que chegou ao Supremo e que foi objeto de enunciado de súmula dessa Corte. Não pode cobrar taxa de matrícula em universidade pública. Essa foi a primeira interpretação conferida ao dispositivo quando essa Corte teve a oportunidade de se confrontar com esse tema. Um segundo momento, senhores ministros, senhoras ministras, quando tratou da cobrança de taxa para expedição de diploma. Taxa para expedição de diploma, da mesma forma e usando como ratio decidente, como a razão de decidir aqueles argumentos sufragados por esse plenário quando editou a súmula número 12. E mais recentemente, em 2011, uma decisão do eminente ministro Aires de Brito, no RE número 571660, 571.660, em que Sua Excelência, hoje aposentado, que muito nos honra na advocacia, né, parecerista, enfim, em plena atividade, ele tratou da mensalidade em curso de especialização.
cobrança de mensalidade em curso de especialização. E Sua Excelência, naquela oportunidade em despacho monocrático, também adotando a ratio decidente da súmula 12, entendeu que não é o caso, porque o inciso 4 do artigo constitucional veda essa possibilidade de cobrança. O artigo 206, inciso 4 da Constituição. Portanto, senhores ministros, senhoras ministras, na medida em que vossas excelências vão escrevendo esse romance, como diria Dworkin, a respeito da interpretação do inciso 4 do artigo 206, vem essa nova questão, a possibilidade de se cobrar mensalidade em pós-graduação lato sensu. Os eminentes colegas que me antecederam da tribuna, sustentando posicionamento contrário pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, fizeram uma distinção. Ora, a universidade, ela oferece graduação e pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Essas especializações, esses aperfeiçoamentos profissionais, não tem cobrança, tem uma divisão, um parcelamento daquele valor, e é dirigido para eventuais capacitações e de formas circunstanciais, ou em forma circunstancial. Senhores ministros, senhoras ministras, façam a indagação aqui. Ora, não é a mesma coisa que a graduação? Para que serve a graduação? Não é para formar um profissional, que é oferecido também na iniciativa privada? Agora, esses cursos eventuais, circunstanciais, que são uma pós-graduação lato sensu, não entrariam na regra contida no inciso 4 do artigo 206, não tem que ser gratuitos, porque precisam estar atentos à realidade local, como foi citado o Rio de Janeiro, de vários estados. A eminente advogada que me sucedeu, do Sindicato dos Docentes, disse, é uma questão orçamentária. O orçamento destinado às universidades é para o ensino, e voltemos ao artigo 207, é indissociável na universidade ensino, pesquisa e extensão, e esse ensino é gratuito. Que se mude a Constituição, eu me recordava ali, eminentes ministros, senhoras ministras, do julgamento dessa corte, que a matéria não tem a ver, mas enfim, quando foi se julgar a contribuição dos inativos, dos servidores públicos inativos. Esse plenário, na primeira oportunidade, por 11-0, disse, enquanto não se mudar a Constituição, não se pode cobrar dos inativos, aquele que já adquiriu tempo e poder contribuir. Está aposentado, contribui. Mudou-se a Constituição e, novamente, esse plenário se manifestou e disse, agora sim, tem norma constitucional, ela não é inconstitucional, eu posso cobrar a parcela da Previdência Social, do regime próprio, dos servidores públicos. Nos parece, senhores ministros, senhoras ministras, que, neste caso, é essa exegese que deve ser feita. A briga dos eminentes colegas, das eminentes entidades que nos sucederam aqui na tribuna, é no Parlamento. É no Parlamento, para mudar a Constituição, porque está claro, é um princípio. O artigo 206, ele subordina os demais dispositivos que se seguem nesse capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto. Esse princípio da gratuidade é que rege a atividade de ensino, seja ele graduação, seja ele pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Com todas as vênias, nos parece que quando se vai para o artigo 208, em que é essa questão da progressividade de gratuidade do ensino médio, ela tem a ver com o princípio geral que está no inciso 4 do artigo 206 e, portanto, senhores ministros, senhoras ministras, não pode haver essa cobrança. Eu continuaria, até porque, basicamente, todos os argumentos já foram levantados, mas nos parece que, nesse caso, e em todas as manifestações dessa Corte,
pelos senhores ministros e as senhoras ministras, foi na ratio decidente de gratuidade. Todas as vezes que esse plenário se manifestou sobre o tema, ele prestigiou o princípio contido no inciso 4 do artigo 206, no que diz respeito à sua gratuidade. Apenas para que fique registrado e que consta também das demais manifestações, sobretudo dos amici curiae, essa inconstitucionalidade da cobrança, ela se funda em 3 elementos. E aqui eu encerro a minha manifestação enfim, já que muitos dos assuntos foram tratados. A Constituição, ao prever a garantia de gratuidade do ensino público, não restringiu ao ensino fundamental e todas as formas de pós-graduação, a impossibilidade de cobrança pela prestação de serviço vinculado à sua atividade fim. A atividade fim da universidade é o ensino, graduação e pós-graduação, lato estrito. É essa a atividade fim da universidade. Vamos contribuir 2 vezes? Não vão. E as pessoas que têm condições de pagar na universidade particular, ampliação das universidades públicas que tivemos, do ensino particular, não nos parece que foi essa a intenção do Constituinte, não nos parece que foi esse o pacto feito lá em 1988 e que agora essa Corte tem a oportunidade de se manifestar mais uma vez. E, por fim, senhores ministros, senhoras ministras, a autonomia universitária prevista no artigo 207 não pode ser interpretada como independência. Há muito se discute a questão da autonomia universitária, administrativa, financeira, didática, mas não se pode chegar ao limite de conceder essa autonomia à universidade ao ponto que ela desvirtue o que está contido no inciso 4 do artigo 206, que é a gratuidade. Enquanto não se mudar a Constituição, entendem os servidores técnicos e administrativos das universidades representados pela sua federação nessa tribuna que não pode haver cobrança. Dito isso, senhores ministros, senhoras ministras, agradeço a paciência de vossas excelências e esperamos que nesse livro que o Supremo vem escrevendo sobre a interpretação do inciso 4 do artigo 206, ele se mantenha fiel à sua antiga jurisprudência e essas 8 mãos que vão escrever hoje o voto mantenham-se nesse mesmo caminho. Muito obrigado a vossas excelências. Agradeço ao doutor Cláudio. E eu indago dos senhores ministros, se em face do horário, 18 horas praticamente, seria o caso de fazermos como fizemos ontem, suspender os trabalhos, encerrar os trabalhos, suspendendo este julgamento, e às 9 horas da manhã, porque na quarta-feira nós teremos sessão extraordinária de manhã e ordinária à tarde, às 9 horas da manhã, então, reiniciaríamos com este processo. Só faria uma ponderação, porque a sessão matutina, geralmente, nós não temos todas as cadeiras preenchidas, né? Talvez fosse interessante deixar para uma sessão ordinária. Podemos começar no período da tarde, se não tiverem todos, porque às vezes teríamos. Tá bem. Tá bem? Porque quarta-feira nós teremos a sessão às 9, com 3 processos, previstos 4 para o período da tarde. Então, a ponderação do ministro Marco Aurélio é que, se não tiverem todos presentes, pela manhã, este processo seria o primeiro chamado no período da tarde. Porque de hoje, de todo jeito, ficou um processo que era... Processo não, só a tese, uma das teses não foi votada ontem. Então, poderia abrir, mas nós temos 3 processos devidamente previstos. E aí iniciaríamos, então, retomaríamos o julgamento na sessão de quarta. Tá bem? Pois não. Só uma informação. Então, vai sair a pauta publicada na página, só para a gente ter ciência. Na verdade, vai sair a republicação, mas sempre quando é na sessão subsequente, já consta da pauta de hoje que o processo poderá ser chamado. E, neste caso, como é público, já estamos dando a público a continuidade na próxima sessão. Será então, na quarta-feira. Não, porque se não tivesse o quórum, aí não julgaria de manhã.
Mas então a gente vem de manhã de qualquer forma, não, só para... Eu queria um colega de Goiás. Aí no caso assim como todos nós pode acontecer aqui. realmente. Né? Aí Não, obrigado. Eu estou entendendo que esse assunto seria julgado na parte da tarde, por sugestão do ministro Marco Aurélio, na parte vespertina. Porque a ponderação do ministro Marco Aurélio é que, se não tiverem todos presentes, mas pode acontecer de estar, que essa semana a ausência de um é de viagem e do outro por motivo de não estar muito bem. É pela possibilidade de revisão da nossa jurisprudência. Pois é, então exatamente por isso que eu estou dizendo, pode acontecer de estarem os 11 pela manhã, e aí seria a continuidade normal, regular. Por isso é que, de toda sorte, seria, né, a depender das circunstâncias. É verdade. Bem, senhores ministros, eu agradeço a vossas excelências, ao vice-procurador-geral, senhora secretária das sessões, senhores servidores, a presença de todos. Desejo a todos um excelente feriado e declaro encerrada a presente sessão.